Convido você, minha irmã, por gentileza, para abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, 1º ao 4º versículos, para nossa reflexão na palavra de Deus aqui nesta noite. Livro dos Atos, capítulo 2, versos de 1 a 4. Amém? Só quem encontrou, dá um amém forte aí. Amém. Glória a Deus. Isso aí, povo de Deus, muito bom. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada um. Amém? Glória a Deus, pode assentar, esteja à vontade. Estamos felizes porque Deus tem nos dado este privilégio maravilhoso. Estamos aqui nesta noite, juntamente com todos os nossos irmãos, irmãs, nossos convidados que aqui se encontram, e isso alegra o nosso coração, porque depois de passarmos por mais uma semana aí, né? O Senhor nos deu mais um dia, que é o primeiro dia da semana. Nós já vencemos porque Deus está conosco, porque tem nos dado a oportunidade de vencer mais um dia. Não é porque somos bons, mas é porque Ele tem nos ajudado. Amém? Glória a Deus. Esse final de semana estive em Colorado e em Cabixi, visitando os nossos irmãos que ali se encontram. Devo dizer que estão bem, estão felizes, estão desfrutando da bênção e da graça de Deus, e isso também deve alegrar o nosso coração, porque a Bíblia diz que a gente deve se alegrar com os que se alegram, não é verdade? Então é motivo de alegria, de felicidade para nós podermos saber isso, né? E hoje, um dia de lazer na chácara ali com o Ministério Jovem, foi muito bom estarmos ali passando esses momentos juntamente com os nossos irmãos, né? Naquele local, a chácara ali do Claudino, né? Do irmão Claudino, e a gente também se alegra por poder participar de momentos como esse. Queridas irmãs e queridos irmãos, nós vamos pensar nesta noite com o tema já falado pelo nosso diretor aqui, né? Que é Espírito Santo, o Deus que vive na igreja. Amém? Você é a igreja de Cristo? Então o Espírito de Deus vive em você. Se você é a igreja, o Espírito Santo vive na sua vida. Por isso a nossa alegria e a nossa satisfação. A gente encontra esse texto aqui no livro de Atos. Eu acho que se nós disséssemos assim, ao invés de dizermos Atos dos Apóstolos, dissermos Atos do Espírito Santo, seria ainda melhor, né? Porque você começa a ler desde o início aqui e você vai percebendo o Espírito Santo agindo no meio da igreja, no meio do povo de Deus, fazendo coisas importantes, né? Então, esse livro aqui, irmãos, de Atos dos Apóstolos, foi escrito pelo evangelista Lucas, lá pelo ano 70 da era cristã. Só para a gente entender, eu sei que você já sabe, mas só para a gente entender melhor aqui, o nosso tempo, a nossa vida, ela é dividida em dois períodos, né? Um período chamado antes de Cristo, que é aquele período que as coisas aconteceram antes do nascimento de Jesus, ou da sua vinda humana, né, aqui na terra. Então aconteceu muita coisa no período antes de Cristo, e tem o período depois de Cristo, né, que é o período AC e o período DC. E que o depois de Cristo é o quê? É o período que foi feito com base na vida e na obra de Cristo. É quando nós vivemos aqui e chamamos de período depois de Cristo. Ou seja, 2025 anos da era cristã, né? De Cristo. Então, o período antes de Cristo, ele vem sendo contado na ordem decrescente.
porque chega um momento que ele vai zerar, que é o nascimento de Jesus, e vai começar o período depois de Cristo, aí começa na ordem crescente, né? Então nós vamos perceber que essas coisas, elas acontecem, foram registradas por Lucas, lá pelo ano 70 depois de Cristo, e eu sei que muitos eventos importantes da igreja aconteceram na vida do povo de Deus. A igreja primitiva, ela desfrutou de muitas bênçãos de Deus. A igreja do nosso tempo desfruta de muitas bênçãos de Deus também no nosso tempo. Mas eu tenho certeza, para mim aqui, creio que para você também, que um dos eventos mais importantes, mais empolgantes desse período até aqui é, sem dúvida, a chegada do Espírito Santo. Amém? É um momento marcante da igreja, um momento que ficou registrado, chamado de Pentecostes, né? Onde as igrejas pentecostais, elas creem no dom de línguas estranhas, no dom das línguas que são concedidas por Jesus ao seu povo. Amém? Línguas espirituais. Então nós acreditamos nisso, meus queridos irmãos, queridas irmãs, né? Porque foi importante. A vinda do Espírito Santo é uma profecia, e ela começa a ser falada pelos profetas da Bíblia. Joel, por exemplo, foi um profeta que muito falou sobre isso, né? E ele narra sua profecia registrada por volta do ano 800 do período antes de Cristo. Mas essa profecia, ela vem se cumprir mais ou menos lá pelo ano 70 depois de Cristo, trazendo para a gente quase 900 anos para o cumprimento desta profecia, que é a descida do Espírito Santo. E quando eu olho para isso, eu penso assim, que gerações inteiras se passaram, que muitas pessoas viveram, tiveram seus filhos, seus netos, passaram, morreram, outros vieram, mas o importante é que o povo de Deus estava lá acreditando que Deus cumpriria a promessa que ele havia feito através dos seus santos profetas. Amém? O povo de Deus nunca desistiu de acreditar nesta promessa gloriosa. Inclusive, Jesus, quando esteve aqui no mundo, ele foi movido pela ação do Espírito Santo. Olha Lucas 4, versículo 1, diz assim, ó: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha, ele é levado, ele é direcionado, ele é dirigido pelo Espírito Santo para ir para o deserto. E depois o verso 14 do mesmo capítulo 4: então, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Amém? Glória a Deus. É Jesus aqui sendo movido, sendo direcionado pelo Espírito Santo, irmãos. Nós entendemos que o homem, quando foi criado, o ser humano, eu, você, todos os seres humanos, quando foram criados lá no Éden ainda por Deus, eles foram criados em um corpo inanimado, ou seja, feito ali de barro por Deus, e depois eles recebem o sopro de Deus nas suas narinas, ou seja, a Bíblia diz que é o Espírito de Deus que entra no ser humano para que ele tenha vida. Antes não tinha vida, não é verdade? Era inanimado. Mas nós vamos perceber assim, ó, é que um corpo sem o Espírito, ele é morto, não é? Quando sai o Espírito, quando sai a respiração, quando não volta mais o fôlego de vida, ele morreu, não é mais uma pessoa viva, é um cadáver. Assim também é uma igreja que não tem o Espírito Santo na sua vida, é uma igreja morta, não tem vida, porque o Espírito Santo é que dá a vida, irmãos. Então, nós percebemos que este Espírito Santo, Deus que vive na igreja, ele vai descer sobre a igreja, no texto que nós lemos aqui em Atos capítulo 2, mas Jesus havia advertido os discípulos, lá um pouco para trás, capítulo 1, versículo 8, a partir do 4 até o 8, ele vai conversar com eles e vai dizer: não se ausentem de Jerusalém, esperem a promessa do Pai, aquela que de mim ouvistes. E aí vai descer o Espírito sobre vocês, e vocês vão ter poder, e serão minhas testemunhas em todos os lugares onde vocês andarem.
Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós percebemos que essa promessa de Jesus, ela se cumpre lá no dia do Pentecostes, naquele local, naquele cenáculo, onde estavam todos reunidos aguardando a promessa de Deus. E depois daquele dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, nunca mais ele deixou a igreja. Amém? Nunca mais ele deixou a igreja, porque na realidade ele vive dentro de nós. Amém? Porque você é igreja, eu sou igreja, nós formamos o corpo de Cristo, e esse Espírito Santo, ele vive dentro de nós. E o homem sem o Espírito de Deus, ele não tem controle da sua própria vida, mas o Espírito de Deus nos dá força, controle, fruto do Espírito, para que a gente possa dominar. Então hoje vamos pensar um pouco sobre isso. Sei que é um assunto bastante pregado por muitas pessoas, mas vamos refletir sobre o Deus que vive na igreja, que é o Espírito Santo. Na igreja, quando eu falo igreja, não é dentro do templo simplesmente. Quando eu falo igreja, eu falo dentro de mim, dentro de você, dentro de cada cristão. Amém? Em primeiro lugar, eu quero pensar com você assim, o Deus que vive na igreja é missionário. Olha, Jesus fala assim: não saiam de Jerusalém, não se ausentem, mas esperem a promessa, aguardem até que vocês recebam o poder para ir serem minhas testemunhas. O versículo 2 desse texto, ele vai deixar bem clara a chegada do Espírito Santo, porque ele vai dizer assim: e ele veio. Amém? Eles estavam lá reunidos, aguardando, segundo as contas, mais ou menos 7 dias depois da subida de Jesus para o céu, a sua entrada no céu. Então o Espírito Santo, ele vem sobre aqueles que estavam ali, aguardando e esperando ardentemente. Por isso o texto vai dizer assim, que de repente veio. De repente o Espírito vem sobre aqueles que ali estavam aguardando. Importante lembrarmos que antes do Pentecoste, o Espírito Santo já estava ativo e operante. Antigo Testamento tinha Espírito Santo? Sim, claro que tinha. O Espírito Santo já operava, já estava ativo no Antigo Testamento, mas não tinha ainda descido sobre o povo. Ele vinha e voltava, ele agia e depois deixava as pessoas. Mas agora, depois da descida do Espírito Santo, é diferente. A Bíblia vai dizer que ele começa a habitar nas pessoas. Amém? Ele não vem apenas, mas ele começa a habitar. Ele começa a estar presente sempre na vida das pessoas. Sua presença seria permanente e não temporária. Amém? O Espírito Santo, ele vem para viver. O apóstolo Paulo fala assim: vocês são o templo do Espírito Santo. Amém? Porque ele vive, ele habita aí na nossa vida. Quando Jesus está para ser ascenso ao céu, ele promete aos discípulos que enviaria o Consolador. João capítulo 14, versículo 16. Então ele promete ali a chegada do Espírito Santo, a descida do Consolador sobre a igreja. Fico imaginando eu que eles não sabiam ainda como seria exatamente esse Consolador. Eles não sabiam ainda exatamente como seria esse poder que eles receberiam, mas eles sabiam que receberiam um poder de Deus. Eles sabiam que haveria um Consolador que estaria com eles, e o momento da chegada do Espírito Santo marcaria uma nova etapa na vida do povo de Deus, irmãos. Porque quem já recebeu o Espírito Santo, quem já recebeu esse dom maravilhoso de Deus, sabe que depois desse dia a sua vida nunca mais foi a mesma. Ele transforma, ele muda, ele mexe dentro do crente, faz uma mudança total na vida das pessoas, em todos os aspectos da vida. Ele trabalha e faz mudança em nossa vida, queridas irmãs e irmãos. Por isso, ele não veio logo depois da subida de Jesus, mas ele veio no dia de Pentecostes. Por que será que ele espera esse dia? Porque Pentecostes era uma festa judaica, era uma festa que acontecia anualmente em Jerusalém, e nesse dia
era um dia em que Jerusalém estava repleta de pessoas, cheio de gente naquele lugar, que vinham de vários lugares para adorar, para festejar, para exaltar o nome do Senhor. Ou seja, daquele dia, Jerusalém seria a plateia de uma grande festa, uma plateia internacional estava ali. E aí Pedro, no seu discurso que ele faz naquele dia, ele tem uma conversão de quase 3.000 almas naquele lugar. Amém? É algo extraordinário que está acontecendo, é algo que nunca tinha sido visto e vivido pelas pessoas que estavam acontecendo naquele lugar, porque o Espírito Santo estava agindo na vida deles. Todas aquelas pessoas que receberam a chama do Espírito Santo em sua vida, todos aqueles que foram cheios do poder naquele lugar, aproximadamente 120 pessoas que estavam ali dentro, eles voltam para as suas casas, voltam para as suas cidades, voltam para os seus lugares de origem, mas eles não voltam mais como eles chegaram naquele lugar. Eles voltam agora com a chama acesa dentro dos seus corações. Eles voltam agora com o poder de Deus, com a alegria do Espírito Santo, com o poder que salta dentro deles para ser testemunha de Jesus. Ou seja, para pregar o Evangelho, para falar de Jesus para as pessoas por onde eles passavam, por quem eles encontravam, eles tinham que falar de Jesus. Muito embora sofriam perseguições, sofriam dificuldades, mas eles não deixavam de falar do grande amor de Deus, porque o Deus missionário, naquele dia, transforma a vida daquelas pessoas e transforma-as em missionárias também a partir daquele momento. Glória a Deus. Amém, igreja? Segundo lugar, vamos pensar assim, que o Deus que vive na igreja é glorioso. Amém? Sabe o que é glorioso? Glorioso é aquilo que é revestido de glória. É aquilo que tem todo o poder. Por isso nós podemos dizer que o Espírito Santo é glorioso, irmãos. E dizer isso implica dizer que o Espírito Santo, ele é do céu e não da terra. Porque não tem nada glorioso na terra. Glorioso está no céu. A glória eterna está no céu. A Bíblia diz que um dia nós iremos viver essa glória eterna, mas não é agora, não é aqui. É no dia em que o Senhor Jesus voltar aqui para nos buscar. Então implica dizer que o Espírito Santo é do céu, não é da terra, né? Glorioso é este revestido de glória, de todo poder. E a sequência do versículo 2 diz assim, veio do céu. Amém? Eles estão ali naquele cenáculo, estão sentados, reunidos, eles estão orando, estão buscando o poder que havia sido prometido por Jesus, e diz o texto que de repente, você entendeu essa frase aqui? Ele está dizendo assim, eles estavam lá e de repente, um dado momento, de uma hora para outra, aconteceu algo extraordinário naquele lugar, irmãos. Aconteceu algo tremendo no lugar onde eles estavam, porque o versículo aqui da Bíblia faz questão de clarificar para a gente que não haja dúvida o quanto o Espírito Santo é glorioso. Talvez algumas religiões por aí acreditam, né, que o poder que o homem precisa está dentro dele. Você tem que despertar o poder, está dentro de você. Outros acreditam que o Espírito Santo é apenas uma força que age por aí na vida de algumas pessoas. Mas nós que acreditamos na palavra de Deus, nós que lemos a Bíblia, nós que entendemos o que é realmente o Espírito Santo, nós acreditamos que o poder que o homem precisa, o poder que a igreja precisa, não vem da terra, não vem dos homens, não vem de pessoas poderosas, mas o poder que nós precisamos vem do céu para a nossa vida. Amém? Desce sobre nós e reveste-nos de poder. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Algumas pessoas não conseguem entender que o Espírito Santo é Deus, mas a Bíblia deixa muito claro para a gente. Atos 5, versículo 3 e 4, né, clarifica no diálogo entre Pedro e Ananias, quando ele declara que o Espírito Santo é Deus, que está presente, que ele conhece todas as coisas e sabe delas antes mesmo de acontecer. Por isso
queridas irmãs e queridos irmãos, nós devemos entender isso aqui com temor e tremor, porque nós não estamos falando de algo simplesmente do nosso próprio conhecimento ou entendimento, o que nós vemos no dia a dia, mas estamos falando aqui de Deus, do Deus poderoso, o Deus glorioso, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Deus que vive na igreja, Ele veio do céu sobre a vida daquelas pessoas lá e então, e Ele vem ainda hoje sobre a vida dos crentes, aqui e agora. Você crê nisso? Amém, Jesus, glória a Deus, porque o texto diz que eles foram cheios do Espírito Santo, que eles foram revestidos de poder, que eles começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concede que eles falem, e eles são revestidos do poder de Deus, eles falam poderosamente nas línguas dadas por Deus a eles naquele dia e naquele momento. Amém? Uma coisa que eu acho interessante, que eu utilizei aqui como terceiro tópico dessa reflexão, é que além de o Deus que vive na igreja, ele ser missionário, ser glorioso, ele é também imparcial. Você crê assim, que o Espírito Santo é imparcial? Sabe o que é uma coisa imparcial, né? É aquele que não escolhe pessoas, que não tem parcialidade de atuação. Não, ele é imparcial. Vamos perceber que ele não veio para uma classe especial de pessoas, porque quando você olha para o texto vai dizer assim, que as pessoas que estavam ali, dentro daquele cenáculo, todas elas foram cheias do Espírito Santo. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Todos, sem distinção, que estavam naquela casa, foram cheios do Espírito. Ele não escolhe pessoas para habitar, Ele habita em todos, brancos, negros, pobres, ricos, adultos, crianças, homens, mulheres, idosos, pessoas cultas e pessoas analfabetas. Ele habita em todos. Sabe em quem que o Espírito Santo não habita? Ele apenas não habita naquele que não dá lugar, que não abre o seu coração, que não abre a sua vida para Ele, porque o Espírito Santo, Ele não é intrometido, Ele espera você buscar, pedir por Ele, abrir o seu coração para recebê-lo. Ele usa na igreja os dons, reparte dons espirituais na igreja, para que a igreja seja aperfeiçoada, para que todos nós possamos ter dons e talentos para exercer na igreja, que todo aquele que busca, todo que pede, recebe, encontra. Quem bate se abre, disse Jesus, porque é preciso que a gente esteja com o coração sedento, aberto, para que o Espírito Santo entre e habite na nossa vida. Ninguém que busca a presença do Espírito Santo volta vazio, mas o próprio Jesus disse que quem busca, encontra. Aleluia, glória a Deus. Então é importante nós pensarmos sobre isso, irmãos, pensarmos nesse Deus maravilhoso, missionário, que nos ensina, que nós precisamos ser testemunhas de Jesus, porque o poder do Espírito Santo, o poder de Deus que desce sobre a nossa vida, é para nos impulsionar a falarmos de Jesus. Não vejo outra finalidade a não ser sermos testemunhas de Cristo em todos os lugares. Com isso, minhas queridas e queridos irmãos, podemos concluir que o Deus que vive na igreja é missionário, Ele veio para dar início à igreja primitiva, Ele começa a igreja, sabe? Antes da descida do Espírito Santo não tinha igreja. Eles adoravam, eles faziam as suas adorações, seus momentos de adoração a Deus, eles tinham a forma de adorar, mas depois da descida do Espírito Santo, aí sim, a igreja, ela tem o seu início. Aí começa a igreja como esse povo de Deus aí, que sai pelo mundo pregando a palavra e anunciando este Cristo de forma extraordinária. Amém? Jesus fala, não saiam daqui antes de receber o poder, fiquem em Jerusalém, aguardem o poder, e depois então vocês sairão e serão minhas testemunhas. Deus que vive na igreja é glorioso, porque não é da terra, mas é do céu. Ele não vem de baixo, mas vem do alto. O Deus que vive na igreja não é natural, Ele é sobrenatural.
Por isso que há pessoas que não entendem, porque não é natural, ele é sobrenatural, ele vem de forma sobrenatural sobre a nossa vida, ele é imparcial, atua a todos, em todos, sem distinção, está pronto para habitar em nosso coração, basta abrirmos a nossa vida para ele. Eu quero te dar uma notícia, ele está aqui hoje. Você crê que o Deus que vive na igreja está aqui? Ele está, porque ele está dentro de você, ele vive na sua vida. Quando essa igreja foi aberta hoje, fui eu que abri aqui a igreja hoje, tenho certeza que Deus já estava aqui dentro, esperando eu e você chegarmos aqui para adorarmos o nome dele, para louvarmos ele, exaltarmos o nome do Senhor, e ele está aqui e deseja fazer uma mudança na sua vida. Ele quer fazer um rebuliço aí dentro de você, dentro do seu coração, para transformar a sua vida para melhor. Ele deseja fazer com que você seja um missionário, uma missionária, alguém que anuncie a palavra dele com força e com vontade. Amém? Atos 4, versículo 31 diz que depois que Pedro volta, fala para os irmãos que tinha acontecido com ele na prisão, que os irmãos oram naquele lugar, que o lugar treme onde eles estão, eles terminam a oração e pregam a palavra com intrepidez, pregam com muita veemência, com muita vontade de pregar e de anunciar o Evangelho de Deus. É isso que Deus, ele quer fazer dentro de mim e de você, dentro da nossa vida. Ele quer transformar a nossa vida. Amém? Você está pronto? Você está pronta? Então abra seu coração, que nós vamos orar agora. Nós vamos conversar com Deus. Vamos pedir que o Senhor Todo-Poderoso venha fazer esta obra na nossa vida. Que Ele venha fazer essa transformação no nosso coração, e que quando a gente sair daqui, a gente não saia simplesmente dizendo: não, hoje eu recebi uma alegria grande no meu coração, hoje eu recebi o poder do Espírito Santo dentro de mim. Não é só isso, que você saia daqui dizendo: eu recebi o poder de Deus e eu quero ser um missionário, eu quero ser uma missionária, eu quero falar de Jesus agora para as pessoas lá da minha vizinhança, quero falar para as pessoas de Jesus lá no meu trabalho, eu quero falar de Jesus lá na fila do banco, quero falar de Jesus em todo lugar. É isso que é o poder de Deus atuando na vida do crente, é a gente sendo transformado a cada dia para a glória do nome do Senhor Jesus.